Meu querido aprovado, vamos fazer agora as questões relacionadas à estequiometria na orgânica, falando sobre leis químicas e estequiometria, que fala o seguinte: texto para as questões 1 e 2. Sabe-se que um processo químico é exaustivamente testado em laboratório antes de ser implantado na indústria, envolvendo cálculos em que são aplicadas leis ponderais e volumétricas, dentre as quais citadas as leis das proporções constantes, que é a lei de Proust. Havendo excesso de reagente numa reação, deve-se retirá-lo para poder trabalhar com proporções exatas. E é o que fala a lei de Proust. A lei de Proust fala que se aumentarmos a massa do reagente, vamos aumentar a massa do produto também. As massas dos reagentes e as massas dos produtos são proporcionais, tá? As massas fixas. Considere que o molde benzeno reage com o molde bromo, formando dois produtos, um haleto orgânico e um ácido. Então vamos lá. Quem é o benzeno? Vamos desenhar aqui. O benzeno, você lembra que o benzeno ele tem 6 carbonos, tá aqui, ó, com 6 duplas, com 3 duplas e 3 simples ligações alternadas. Então cada benzeno tem um hidrogênio. Desculpa. Beleza? Que reage com um molde bromo. Nesse caso, o bromo é uma molécula biatômica, tem 2 átomos. Vai produzir um haleto. O que é que acontece? Vai acontecer aqui uma reação de substituição. Esse bromo aqui, ele é a mesma coisa que bromo ligado a bromo. Se eu vou fazer um haleto e um ácido, esse ácido é um inorgânico, vai ocorrer a substituição. Esse bromo vai para o lugar de um hidrogênio, e hidrogênio vai para o lugar do bromo. Então você vai ter isso aqui, ó. Então agora você vai ter o quê? Você vai ter um haleto orgânico, bacana. Cada carbono aqui tem um hidrogênio, né? Vou botar aqui o hidrogênio, dupla, dupla, dupla. E o hidrogênio foi o lugar do Br, então HBr. Beleza? Vou sumir, mas eu volto já, viu? Então eu tenho aqui, qual é a forma molecular que eu tenho aqui? Aqui é o C6H6 mais Br2, formando C6H5Br mais HBr. Bacana? Ele falou na questão que reagiu 50 gramas de benzeno com 100 gramas de bromo. Será que essa proporção está certa? Se você fizer a massa molar, que a gente já aprendeu, né? A massa molar do benzeno, ele é 78 gramas. E a massa molar do bromo, o bromo é 80. 80 vezes 2, 160 gramas. Essa é a proporção. Beleza? Então, fazer o seguinte. Quando eu tiver 50 gramas de benzeno, eu vou ter 100 gramas de bromo? Não sei. Eu vou fazer o seguinte. Qual vai ser a massa aqui em gramas quando aqui for 100 gramas? Eu podia fazer o contrário? Podia também. Fazer cruz credo. Para a gente ver quem está em excesso. Então a massa vai ser igual a 78 vezes 100 dividido por 160. Aqui, meu aluno fera, vai dar aproximadamente 48,75 gramas. Então, opa, eu botei 50 gramas, não foi? Não, mas para 100 gramas eu preciso de 48,75 gramas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma massa em excesso aqui, ó. Como é que eu faço, Sandrão, para achar uma massa em excesso? A massa em excesso é a massa que o cara colocou, 50, menos o que realmente eu precisaria, 48,75 gramas. Eu tenho uma massa de excesso aqui, excesso. Tem uma massa em excesso de benzeno, 40, vai dar 1,25, né? 1,25 gramas. Essa é a massa que está em excesso. Beleza?
Aí vamos responder a questão número 1. Ele pergunta: questão 1. O EMA 2016, segunda fase adaptada. Haverá obediência à lei de Proust se tivermos, já que tem que ser proporcional, então, quando aqui foi 78 gramas, eu vou até... Não, vou fazer de amarelo mesmo. Quando eu tiver 78 gramas de benzeno, eu tenho que ter 160 gramas de bromo. Essa é a proporção correta, porque ele falou que aqui era 1 mol e aqui é 1 mol. Aqui, ó, 1 mol e 1 mol. Então, 1 mol de benzeno pesa 78. E aí, não, como é que você sabe? O carbono é 12. 12 vezes 6, mais o hidrogênio é 1, 1 vezes 6, 6. Então, 72 com 6, 78. O bromo é 80, 80 vezes 2, 160. Beleza? Então, a massa dos reagentes vão aumentar, vão diminuir proporcionalmente. Então, se aqui foi 100, então aqui tem que ser 48,75. E não 50 gramas. Então, quem está em excesso é o benzeno, porque eu coloquei uma massa a mais do que eu precisava para reagir com os 100 gramas de bromo. Bacana? Então, já respondi aqui, ó. É a letra A, ok? Questão número 2, meu querido Fera, uma questão do nosso material da UEMA 2014, segunda fase adaptada, que ele fala sobre o trecho da música É o Amor, né? É o amor que mexe com minha cabeça, me deixando assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Todo mundo conhece essa música. Realmente, o amor mexe com a nossa cabeça. Abaixo, a paixão induz a liberação de substâncias que agem no cérebro, produzindo a sensação de satisfação e de prazer. Recém-apaixonados apresentam, dentre outras substâncias químicas, altos níveis de 3,4-dihidroxifeniletilamina, conhecido como dopamina, considerada a substância química do prazer. Esse composto é classificado no grupo das aminas, que em reações químicas específicas e caracterizado aquelas inseridas no seu grupo funcional. Com base nas informações acima, e na estrutura da dopamina, a equação química que representa a reação da dopamina com a água e o caráter básico da amina é. Então vamos lá, só para a gente lembrar, né? Eu tenho aqui, ó, um benzeno, tá? Eu tenho aqui um benzeno. Então, OH ligado a benzeno é fenol. E eu tenho aqui, ó, do ladinho aqui, eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono saturado aqui, né? Sabe que cada vértice é um carbono. Então eu tenho aqui uma amina. E uma das características da amina ter o caráter básico é justamente a sobra de pares de elétrons que o nitrogênio tem. E aí ele doa esse par de elétrons, ele encaixa dentro da teoria de Lewis, que a gente viu na questão anterior, né? Tem um par de elétrons que sobra, então ele consegue doar. Então, qual é a equação aqui que melhor representa a reação da dopamina, como ela está falando, com a água? A dopamina tem NH2 ligado a um radical. Então, NH2 ligado a um radical. Então, não é NH3. Então, está fora, está fora. Não tem OH. Também está fora, está fora. Só sobraria a letra A. Questão fácil. Agora, Sandrão, por que essa reação é uma reação que representa o caráter básico da dopamina? O caráter básico da dopamina é porque ele tem uma amina. E a amina sobra um par de elétrons. Então ela pode doar esse par de elétrons. Podendo doar esse par de elétrons, ela se encaixa na teoria de Lewis, que diz que base é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Eu só posso doar um par de elétrons se eu tiver par de elétrons em excesso. E aí, como é que eu racionar? Como é que eu ia raciocinar isso aí, Sandro? Você ia fazer o seguinte, ó, olhando essa reação, eu vou até escrever ela aqui de novo, ó. Radical, grupo amina, tá? Que em água aparece RNH3+, mais OH-. Embora aqui, nessa reação, tem uma coisa interessante, que essa reação, a amina aqui, ela está tendo um caráter básico, não pela teoria de Lewis, pode ser pela teoria de Lewis, mas pela teoria de Bronsted. Por quê? Observe que eu tenho um RH2 e aqui eu tenho um RH3. Aqui eu tenho a água, eu tenho só OH, né? Aqui é mais.
Então quer dizer que um hidrogênio da água veio para cá, formando o NH3+. Isso é a teoria de Bronsted-Lowry. Ácido é toda a espécie química que doa um íon H+, e base é toda a espécie química que recebe um íon H+. Bacana? Então olha só que a questão a gente matou pela teoria de Bronsted-Lowry. Na verdade eu matei logo porque, na verdade, para ser uma amônia, como é que eu vou ter aqui, ó? Primeiro, só para a gente falar uma coisa para vocês. OH ligado ao aromático é fenol, tá fora. Então esse aqui é um fenol. NH3 ligado ao radical não é uma amina, né? Você está fazendo aqui um nitrogênio com 4 ligações aqui. Então estaria fora. Só sobrou essa aqui, então a gente matou qual era a letra correta. Mas por quê? Porque essa equação representa que a amina é uma base, pela teoria de Bronsted-Lowry. Porque pela reação que eu estou vendo, aqui é a amina, né? A amina, nitrogênio. Então a amina, ela está recebendo um hidrogênio da água. Então, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, a espécie química que recebe um par de hidrogênio, e como é que você sabe, Sandrão? Pelo produto. Aqui, ó, ligado ao radical, eu tinha um nitrogênio com 2 hidrogênios, agora eu tenho com 3, então quer dizer que eu ganhei um da água, já que a água se tornou um OH-, então perdeu o hidrogênio. Questão massa. Beleza? Letra A. A reação representa uma reação de ácidos e bases mais de Bronsted-Lowry. Lembrando que todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido e base de Lewis, mas nem todo ácido base de Lewis é um ácido e base de Bronsted-Lowry. Vamos fazer agora, meus queridos aprovados, as questões de reações orgânicas, começando pela reação de adição. Questão número 1 do nosso material foi uma questão da UEMA de 2010, primeira fase. Aliás, 2010 tinha primeira e segunda fase ainda, né? O benzeno, produto altamente tóxico, pode ser transformado em condições especiais em 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaciclohexano. Um poderoso inseticida agrícola através da reação. Aí dá aqui várias reações e pergunta qual delas seria. Então vamos lá, quem é o benzeno? O benzeno é um cidadão que ele tem 6 carbonos, com 3 duplas e 3 simples alternadas. Tudo certo? Beleza. E cada carbono desse tem um hidrogênio. Até aí a gente já sabia, beleza? Só que eu quero transformar ele no ciclohexano. Vamos começar pela cadeia principal. 6 carbonos. Então eu tenho uma cadeia fechada. Bacana. 6 carbonos, ciclo, cadeia fechada, 6 carbonos. 1, 2, 3, hexacloro quer dizer que eu tenho 6 cloros. Então eu tenho um cloro aqui, 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 um cloro aqui. Beleza? Sandrão, como é que você sabe que é um em cada carbono? Porque ele falou aqui, ó. 1, 2, 3, 2 passitos bailante Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você for fazer a contagem da nomenclatura, você vai ver que é 6. Lógico que você está vendo que cada carbono aqui só tem 3 ligações. Isso quer dizer porque cada carbono aqui está faltando um hidrogênio. Beleza? Então vou colocar aqui para a gente o hidrogêniozinho de cada carbono. Cara, eu tenho que colocar aqui dentro do benzeno 6 cloros. Certo? Olha aqui os 6 cloros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quer dizer que esse benzeno, ele reagiu, fez uma cloração, ele reagiu com Cl2. Na verdade, 3 moléculas de Cl2, né? 3 mol Cl. E para que eu conseguir isso, observe que aqui só vai ter ligação simples e aqui tem ligação dupla. Isso quer dizer que eles quebraram a ligação π. Por quê? Quebrando a ligação π, cada carbono que tinha uma dupla começa a ter agora uma valência livre para receber justamente os 6 cloros que vão entrar aqui. Certo? Que reação ele fez aí? Sempre que você tem dupla ou tripla no reagente, aparece apenas ligação simples, né? No produto, você observa que eu tenho 2 compostos, né?
o benzeno e o 3Cl2. Isso aqui ele não falou na questão, mas você teria que saber quando você estuda a reação de adição, né? Quando você tem aqui dupla ou tripla e aparece apenas só ligação simples em um único composto no produto e só ligação simples, então houve aqui uma reação de adição. Bacana? Vou fazer agora, meus queridos feras, as reações de substituições, reações orgânicas. Questão número 1 do nosso material, uma questão da UEMA 2012, primeira fase. Então vou subir aqui um pouquinho para a gente visualizar a questão toda, tá bom? Então é o seguinte, olha só. Ele fala o seguinte: o tolueno, ou metilbenzeno, é a matéria-prima a partir da qual obtém, dentre outros, sacarina, medicamentos, corantes, perfumes, TNT e detergentes. É largamente utilizado como solvente para pinturas, revestimentos de borrachas e resinas. Mas sua fabricação é proibida no Brasil porque sua inalação causa sérios danos ao organismo, levando à dependência química, como o caso do uso inadequado da popular cola de sapateiro. O tolueno pode ser obtido através da equação representada abaixo. Então tem aqui, ó, C6H6 é a fórmula de quem? É a fórmula do benzeno. Né? O benzeno é aquele carinha que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios e tem 3 duplas e 3 simples alternadas, que eu vou representando aqui também, né, com essa bolinha no meio. E aí a gente vê o quê? Que o benzeno reagiu com o H3CCl. Quem é esse cara? Esse cara é o cloro, metano ou cloreto de metila. Então esse cara é o cloreto de metila. Se você observar, essa reação, ela produz aqui, ó, eu continuo tendo benzeno, tá? Mas só que o metil entrou. Olha aqui, ó, o metil entrou, está se ligando ao benzeno. Então, como é que ficou essa fórmula aqui? Essa fórmula ficou assim, ó. Ficou o benzeno, certo? E aqui ficou o metil. Logicamente, o composto X, o hidrogênio, desculpa, o benzeno teve que perder um hidrogênio, certo? Ou seja, o hidrogênio foi para o lugar do metil e o metil para o lugar do hidrogênio. Isso é uma reação de substituição, né? E o hidrogênio vai se ligar com o cloro. Então o composto X é o HCl. O composto X é o HCl. Bacana? Então formou aqui, ó, o tolueno. Isso aqui é o tolueno ou metilbenzeno. Essa reação a gente chama de alquilação de Freyds-Graf, que está aqui, ó. Representa uma reação de alquilação de Freyds-Graf. Então essa aqui está verdadeira, essa aqui é verdadeira, certo? Então já eliminava, por exemplo, a letra A, já eliminava a letra D, ok? Só quero parar um pouco aqui e para explicar que existe duas reações de substituições que a gente usa esse nomezinho aqui, ó, Friedel-Graft, que é o seguinte, chama-se alquilação, porque está reagindo com o radical alquila, e acilação, que é com o radical acila. Então eu vou fazer as duas reações para você aqui agora, tá bom? Então olha só, alquilação. A alquilação, ela ocorre quando o benzeno reage com o cloreto de metila. Os dois casos tem que ter o cloro, tá certo? Então, você sabe que cada carbono do benzeno tem um hidrogênio, beleza? O que acontece? O hidrogênio do benzeno vai para o lugar do metil. A gente já fez o que a gente fez ali, né? A gente chama isso aqui de alquilação. E produz quem, Sandrão? Produz justamente o tolueno. Tá aqui, ó. Produz o tolueno e o HCl, porque, logicamente, o hidrogênio vai se ligar com o HCl. Na oscilação, ela ocorre com o radical alcila, que é esse cara aqui, ó, que é o metil
ligado a um cara que tem uma dupla e um cloro. Beleza? O que acontece aqui? A mesma coisa. Ó, deixa eu botar aqui para você. O que é que vai acontecer? E vai acontecer que o hidrogênio, vou botar aqui o hidrogênio aqui vai se ligar com o radical sila, ou seja, vai se ligar, vai se ligar, não, desculpa, vai pro lugar desse cara aqui, beleza? Então aqui, ó. E vai sobrar quem? Vou fazer aqui embaixo, tá certo? A continuação. Então vai fixo, vai ter, você vai ter o benzeno, tá aqui o benzeno, ó. E aqui você vai ter, no lugar do cloro, vai entrar o benzeno. Então você teria um carbono com a dupla, um oxigênio e um metil aqui. Já esse cara, que tem um carbono entre carbonos, isso aqui é uma cetona. Esse cara aqui é o tolueno. É um hidrocarboneto. Esse cara aqui é uma cetona. Como é que você sabe, Sandra? Eu tenho carbonila entre carbonos, certo? Aqui na vértice é um carbono. E vai formar de novo aqui também o HCl. Desculpa, aqui embaixo, né? HCl. Bacana? Mas você pode imaginar o seguinte, Sandrão, se eu não quisesse decorar essa reação, como é que eu faria? Vamos fazer pelo jogo do sinal, tá certo? Você tem aqui uma ligação em que eu tenho um carbono aqui, certo? Eu tenho um carbono aqui. Nessa ligação entre carbono e hidrogênio, o hidrogênio ele é o polo positivo e o carbono é o polo negativo, porque ele é mais eletronegativo. Cloro ligado a carbono, o cloro é o negativo e o carbono é o positivo. O que é mais fácil ligar? O hidrogênio se ligar com o cloro ou o hidrogênio se ligar com o carbono? O hidrogênio se ligar com o cloro. Os opostos se atraem. Então você vai lembrar de eletronegatividade. Igual aqui, ó. Quem é mais eletronegativo? O carbono. Então o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Aqui, quem é mais eletronegativo? O cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então quem vai sair isso? Aliás, numa reação de substituição, numa reação de adição, não. Eu podia quebrar as ligações duplas, né? Qual foi na questão anterior. Mas na reação de substituição, você vai ter que substituir alguém por alguém. Então alguém vai para o lugar daquele alguém. Não sei se eu me fiz entender aqui. Né? Desculpa. Então, numa reação de substituição, você vai ter dois compostos. Geralmente é assim, tá? Você tem dois compostos aqui, ó. Dois compostos no reagente e vão formar dois compostos no produto. Bacana? Então, se você lembrar de eletronegatividade, você sabe quem vai para o lugar de quem. Então, o hidrogênio aqui vai para o lugar do... O hidrogênio aqui vai se ligar com o cloro, porque ele é o polo negativo. Bacana? Uma é a acilação, por causa do radical acila, e outra é a alquilação, por causa do radical alquila. Então vamos ver quais são os verdadeiros. A gente já sabe que o quarto é verdadeiro. Representa uma reação de adição em aromáticos. Não é adição, é substituição. Falso. Representa uma reação de halogenação. Não, a reação de halogenação no benzeno são reações de substituição, mas, a não ser que seja uma adição que você quebre todas as ligações duplas. Mas a halogenação, anota aí, tá? A halogenação é um tipo de reação que vai ocorrer com halogênio, ou geralmente Cl2 ou Br2, que são halogênios, tá? O composto X, que se forma na reação, que é esse cara aqui, é o cloreto de hidrogênio, verdadeiro. Cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, né? O cloreto de hidrogênio bom, embora ele seja um ácido clorídrico, se fosse em água, né? Então, verdadeiro. Isso aqui, HCl, é o cloreto de hidrogênio. O composto X se forma... Cloreto X forma o cloreto de etila. Não é o etila, porque só tem um carbono só. Só tem um carbono aqui, ó. Aqui só tem um carbono, então é metila. Falso. Então, o correto é letra B. Bacana? Texto para as questões 2 e 3 do nosso material, que falam o seguinte: um programa de televisão noticiou uma campanha Diga Não ao Lança. O velho lança-perfume ressurge na periferia de São Paulo, nos bares funks, com uma nova fórmula, com sabor doce e ainda mais perigoso, contendo sua composição tricloroetileno
e diclorometano, solventes altamente tóxicos que produzem efeitos nocivos no sistema nervoso, arritmias, coma e até mesmo morte. Questão número 2 do nosso material, uma questão da UEMA 2016, segunda fase, adaptada, que fala o seguinte: o tricloroetileno é obtido inicialmente a partir da reação do etileno. Sandrão, quem é o etileno? Então vamos lá. Quem é o etileno, meu querido fera? O etileno, et, 2 carbonos, eno, dupla. Então o etileno é esse cidadão aqui, é o eteno. Olha lá, ó, etileno, certo? Esse etileno é da reação do etileno com o cloro gasoso. O cloro gasoso, ele é o Cl2. Beleza? Então o cloro gasoso é o Cl2. Bacana. Em seguida, o produto da reação desses dois caras, dessa reação, quando aquecidos a 400 graus Celsius, na presença de cloro gasoso, novamente, é convertido em tricloroetileno. Aí vamos lá. Quem é o tricloroetileno? Tricloro. Et, 2 carbonos. Beleza? 1, 2. Eno é porque tem que ter uma dupla aqui. Então só sobra o quê? 2 ligações para esse carbono e 2 ligações para esse carbono. Só que nesse composto, se você olhar na questão, tem que entrar 3 cloros, tricloro. Então tem que entrar 3 cloros. Então supor que um fica com hidrogênio, outro fica com um cloro aqui, o outro cloro aqui, o outro cloro aqui. Tricloroetileno. Não precisa nem enumerar, mas se você quiser, você botaria 1, né? Porque os dois estão aqui no 1, né? No carbono 1. Então ele seria 1, 2, tricloroeteno. Mas não é o caso, beleza? Aí ele pergunta aqui, dadas as reações, ele me dá 4 reações e pergunta quais são as reações citadas no texto. Fácil, não foi uma questão difícil. Se você sabe quem é o etileno, é só procurar na fórmula. Então, primeiro, esses dois caras vão reagir, beleza? Esses dois caras vão reagir. E aí vai ser uma reação de substituição, né? Vai quebrar uma ligação π. Quando você quebrar a ligação π, o que vai acontecer? Eu tenho 2 cloros aqui, né? Então, olha só. Você tem uma reação. Na verdade, você tem uma reação de adição, desculpa. Você tem uma reação de adição aqui, ó. O que vai acontecer? Vou fazer aqui embaixo, tá? Porque vai ficar em cima da logo aí. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho dupla, ou não tenho mais a dupla, eu quebrei a dupla, né? Então eu quebrei a dupla. Só que aí eu tenho um hidrogênio aqui, né? E eu tenho um outro hidrogênio aqui. Olha que legal. E aí eu vou ter um cloro aqui, um cloro aqui. Eu vou ter esse cara. Bacana? O que acontece? Esse cara aqui vai reagir com o cloro gasoso, como ele falou na questão. Ele vai reagir com o cloro gasoso e vai produzir esse cidadão aqui, ó, que é o tricloroetileno. Porque nessa reação aqui, para o cloro entrar aqui, eu tinha que quebrar a ligação para ele entrar. Bacana? Então eu tive que quebrar a ligação π. Sandrão, por que não fiz uma reação de substituição aqui? Até porque eu tenho uma duplazinha aqui. Bacana? Então, onde é que eu tenho essa expressão? Por exemplo, na primeira eu tenho uma tripla. Então ela já está fora, né? Na segunda eu tenho aqui, ó, um eteno reagindo com cloro, produzindo aí um 2 de cloro. Tem razão, Sandrão. Produzindo um 2 de cloro. Beleza. Então a primeira, a segunda, ok. Certo? Pode ser ela. Então a primeira está fora, porque tem uma tripla. Está fora. E a segunda, ok. A segunda, ok. Então a letra E está fora. Aí depois esse cara, eu vou procurar esse cara no reagente. Olha ele aqui. Até porque você não tem 4 cloros, né? Você tem
Você tem 2, né? Esse carinha aqui vai reagir de novo na presença do cloro e vai formar o tricloretileno. Então, onde é que está o tricloretileno? CHCl dupla CCl2. Está ele aqui, ó. Então, isso aqui é verdadeiro. É só você olhar o produto. Isso, logicamente, é uma questão que você tinha que saber qual é a fórmula estrutural, desenhar a fórmula estrutural para saber qual era. Então, por exemplo, a primeira reação, ok. A segunda, por que não pode? Podia ser essa aqui? Podia ser essa aqui. Só que esse cara aqui não está reagindo com cloro. Esse aqui está, ó. E ele fala no texto que o produto dessa reação, que é esse carinha aqui, que é o dicloro, tem que reagir com cloro gasoso de novo. E aí, o correto ficou sendo 2 e 3. Ok? Vamos fazer agora a nossa quinta questão, certo? Uma questão da UEMA 2010, segunda fase adaptada. Você acabou de assistir a aula de radicais dirigentes, então dá para responder a nossa questão aqui. Vamos lá. Os estudos dos efeitos de orientação dos substituintes no anel benzeno, realizado principalmente pelo Robert Robson e Christopher K. Inglows, levaram a interpretações de resultados que conduziram à seguinte afirmação: todos os substituintes vão estar inclusos em duas classes distintas ou substituintes orientador meta ou orientador para, ortopara, né? Esse foi dos primeiros triunfos da teoria eletrônica na química orgânica. Com base nas informações acima e na estrutura do anel benzeno, dado abaixo, então está aqui o anel benzeno, baseado no texto, a reação do ácido benzônico com gás cloro produz o quê? Ou seja, se eu reagir esse cara com o gás cloro, Cl2, eu vou produzir quem? Aí você vai lembrar o seguinte: esse cidadão aqui, ele é metadirigente, ele tem uma dupla ligação, né? O grupo carboxila, o COOH, ele tem uma dupla com oxigênio e uma simples com OH, certo? Então você vai promover, como ele é metadirigente, ele vai promover uma substituição na posição 1 e 3. Então ele é a posição 1, né? 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Então ele vai promover a substituição desse hidrogênio aqui, ó. Beleza, vai sair esse hidrogênio. Então, Cl2, já falei algumas vezes, né? Só você botar assim, ó, cloro ligado a cloro que você não esquece. Então, esse cloro vai para o lugar desse hidrogênio. Então você teria o seguinte, ó. E agora eu vou botar ele em pé para ficar mais fácil. Vai ficar COOH, tá? Então tá aqui o benzeno. Aqui vai ter um cloro na posição meta, mas o hidrogênio vai se ligar com outro cloro. Então vai ficar HCl. Tudo certo aí, meu parceiro? Bacana? Beleza. Qual é o nome desse cara? Ah, esse cara aqui, Sandrão, ele é... Isso aqui é um ácido, né? E esse cara está na posição meta, que é a posição 1 e 3. Então eu tenho um ácido metaclorobenzoico. Letra B.